Avaliação do capítulo 3, Introdução à Cinemática dos Fluidos. Turma D1. Primeira questão. No sistema da figura, na seção 1, o diagrama de velocidade é dado por V igual 10 vezes 1 menos R sobre R ao cubo, com V em centímetro por segundo, R em centímetro, e A1 igual a 30 centímetros quadrados. As velocidades médias nas seções 2, 3 e 4, bem como as suas áreas de seção transversal, são indicadas na figura. Qual o sentido de escoamento que deve ser indicado e a vazão em massa em quilos por segundo na seção 5, se a massa específica do fluido considerado for 1000 quilos por metro cúbico? Vou iniciar calculando Q2, Q3 e Q4. Lembrando que vazão é velocidade vezes a área, onde V é a velocidade média e a área é a área da seção formada pelo fluido. A partir daí nós vamos ter que Q2 será V2A2, ou seja, 2,8 vezes 12 vezes 10 a menos 4. Passamos de centímetro quadrado para metro quadrado. Daí o motivo desse 10 a menos 4. Isso resulta uma vazão Q2 igual a 3,36 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Lembrando que em 1 metro cúbico temos 1000 litros, isso resulta em 3,36 litros por segundo. De maneira análoga, calculamos a vazão em 3. V3A3, 3,2 vezes 25 vezes 10 a menos 4, que dará uma vazão de 8 litros por segundo. E, novamente, lembrando que o alemão que vá na seção 4, mas eu só vou com a velocidade média, nós vamos ter que a vazão em 4 será 1,2 vezes 35 vezes 10 a menos 4, que vai nos dar uma vazão Q4 igual a 4,2 litros por segundo. Calculo agora a velocidade média na seção 1. Lembrando que para conduto circular forçado, temos que a velocidade média seria 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a r, a função da velocidade em relação ao raio, vezes 2πr dr. As constantes saem fora da integral. Então, no nosso caso, o 10 sai fora e o 2π sai fora, o que resulta em uma velocidade média igual a 10 vezes 2π sobre πr 1 ao quadrado, integral de 0 a r1. Aqui eu simplesmente tirei o parênteses e elevei ao cubo os dois, vezes r dr. Então, temos que a velocidade média seria 20 sobre R1 ao quadrado, integral de 0 a R1. Vou tirar o mínimo, vai ficar R1 ao cubo menos R1 ao cubo sobre R1 ao cubo, vezes R dr. Novamente, o que é constante sai fora. Então, o R1 ao cubo sai fora. Eu vou ficar com 20 R1 à quinta, integral de 0 a R1 ao cubo menos R1 ao cubo R dr. Ora, a integral de uma diferença é a diferença das integrais. Isso vai nos resultar a velocidade média 20 sobre R1 à quinta vezes integral de R1 ao cubo R dr de 0 a R1 menos integral de 0 a R1 de R1 à quarta dr. Ora, temos que calcular a primitiva. A primitiva, o que vem a ser? É o valor que, ao derivar, vai nos dar o que eu tenho na integral. Ou seja, aqui vai me dar R ao quadrado sobre 2, aqui vai me dar R à quinta sobre 5. Então, eu vou ficar com R1 ao cubo saiu fora, R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a R1, menos R à quinta sobre 5, variando de 0 a R1. Então, isso aqui vai me dar R1 ao quadrado sobre 2, isso aqui vai me dar R1 à quinta sobre 5. Vou pôr o R1 à quinta em evidência. Isso vai acabar me cancelando e eu vou ficar com 20 vezes meio menos 1/5, que vai me dar como resposta uma velocidade média na seção 1
igual a 6 centímetros por segundo. Isso porque a velocidade era dada em centímetros por segundo e o raio em centímetro. Agora é só calcular a vazão na seção 1, ou seja, Q1 é V1A1, que vai nos dar 6 vezes 30, 180 centímetros cúbicos por segundo. Transformando isso para litro, eu vou ficar com 0,18 litros por segundo. Como temos um único fluido, que no caso é a água, podemos escrever que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. No nosso caso, eu tenho de princípio duas entradas, 0,18 litros por segundo e 3,36 litros por segundo. E duas saídas, de 8 litros por segundo e 4,2 litros por segundo. Precisamos decidir se em 5 entra ou sai. Ora, sem a seção 5, observamos que entram 3,54 litros por segundo e saem 12,2 litros por segundo. Portanto, em 5 só podemos estar entrando. Então, em 5 entra. A partir daí, vamos aplicar a somatória das vazões que entram igual a somatória das vazões que saem. Então, eu vou ficar com Q1 mais Q2 mais Q5 igual a Q3 mais Q4. Substituindo os valores, a nossa única incógnita será a vazão em 5, que vai nos dar 8,66 litros por segundo, ou seja, 8,66 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Aí é lembrar que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume. Massa específica que foi dada, 1.000 quilos por metro cúbico, vazão em volume que nós achamos, 8,66 vezes 10 a menos 3. Vai nos dar uma vazão em massa em 5 de 8,66 quilos por segundo. É fundamental para a sua formação que você se transforme em um aprendedor. Para isso, aprenda fazendo. E resolva a segunda questão da turma D2, que é similar a esta. Aqui é uma forma de você constatar se você compreendeu a solução ou não. As respostas dessa questão você tem em 5. A vazão vai estar entrando e a vazão em massa é igual a 3,72 quilos por segundo. Segunda questão. No tubo da figura, seção 1, tem um diâmetro de 30 centímetros e o líquido apresenta um escoamento laminar com um número de Reynolds igual a 1900. Na seção 2, o escoamento também é laminar com um número de Reynolds igual a 850. Na seção 1, o líquido tem uma velocidade de 0,25 metros por segundo a 10 centímetros da parede do tubo. Calcule o diâmetro da seção 2, a viscosidade dinâmica do líquido, se sua massa específica é igual a 900 kg por metro cúbico, e item C, a velocidade máxima na seção 2. Para o escoamento laminar, em tubo forçado de seção circular, temos que a velocidade real seria a velocidade máxima vezes 1 menos R sobre R ao quadrado. E que a velocidade média é a velocidade máxima sobre 2. Vamos analisar a nossa situação. E nós temos que o R maiúsculo, na nossa expressão aqui, é o raio interno do tubo. E o R minúsculo é o raio do ponto considerado, e que varia de 0 a R. Portanto, nós temos 0,25, que foi a velocidade dada, igual a velocidade máxima vezes 1 menos. O 0,25 está a 10 centímetros da parede do tubo. Ora, se o raio do tubo é 15 centímetros e ela está a 10 centímetros, o R será 5. Então, ficaria 1 menos 5 sobre 15 ao quadrado. Nossa única incógnita é a velocidade máxima. Tiramos a velocidade máxima igual a 0,28125 metros por segundo. A partir daí, nós sabemos que a velocidade média é a máxima sobre 2, já que o escoamento é laminar. Então, temos a velocidade máxima, tiramos a velocidade média, 0,140625 metros por segundo. Não estou arredondando nada por enquanto. Aí, é lembrar do cálculo do número de Reynolds, e que para condutos forçados de seção transversal circular, temos que o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Portanto, Reynolds seria
massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade dinâmica. Nosso caso, nós temos o Reynolds 1900, massa específica foi dada 900, velocidade média nós calculamos 0,140625, diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro, então seria 0,30, nossa única incógnita seria a viscosidade dinâmica. E aí, é só calcular a viscosidade dinâmica, que seria a resposta do item B. Vai nos dar uma viscosidade dinâmica igual a 0,019984 Pascal vezes segundo. Poderíamos aproximar isso aqui para 0,02 Pascal vezes segundo. Vamos lembrar novamente que o alemão que vá, mas eu só vou com a velocidade média. Então, vazão é velocidade média vezes a área. Por outro lado, como a massa específica é constante, podemos afirmar que a equação da continuidade ou conservação de massa seria a vazão em volume em 1 igual a vazão em volume em 2, que seria uma constante. Como nós temos a velocidade média em 1, temos a área em 1 πr ao quadrado, poderia ser πd ao quadrado sobre 4 também, mas calculamos a vazão em 1, que será igual à vazão em 2, que nos resulta em 9,94 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ora, foi dado o número de Reynolds na seção 2. Então, nós sabemos que 850 seria o ρ, 900, vezes a velocidade média em 2, vezes o diâmetro em 2, dividido pela viscosidade dinâmica que nós achamos. Aí nós temos uma equação, 1, onde V2 vezes D2 é igual a esse número aqui, 0,018873777. Por outro lado, sabemos que a vazão em 2 seria a velocidade V2 vezes a área. Aqui nós podemos falar que seria π d2 vezes d2 sobre 4. Então, nós temos V2 vezes d2 vezes π d2 sobre 4. Esse valor, V2 d2, pode ser substituído por esse número. Ao fazer esta substituição, ficamos com uma única incógnita, que seria o diâmetro interno da seção 2. Tiramos que o diâmetro interno da seção 2 vai ser aproximadamente 0,671 metros ou 671 milímetros. Temos o diâmetro, temos a vazão. Então, nós calculamos a velocidade média, que seria a vazão sobre a área. Vazão, 9,94 10 a menos 3. A área, que seria π d ao quadrado sobre 4. O 4 subiu aqui para multiplicar. Achamos uma velocidade média igual a 0,0281 metros por segundo. Ora, como é um escoamento laminar 850, sabemos que a velocidade máxima é igual a 2 vezes a velocidade média. Isto porque se trata de um conduto de seção circular e forçado. A partir daí, tiramos a velocidade máxima igual a 0,0561 metros por segundo. Essa foi a avaliação do capítulo 3, turma D1. Não desejo ensinar nada a ninguém, mas sonho em inspirar a todos a construir seu próprio caminho para o aprendizado, através da persistência, dedicação e disciplina. Moçada, se esse material foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!